Foi por muito pouco que não tivemos um novo líder no campeonato francês nessa noite de sexta-feira. O PSG recebeu o Strasbourg aqui no Parque dos Príncipes e até poucos minutos ali antes do fim da partida perdia para a equipe que estava na terceira colocação desta competição e com isso apenas um ponto de diferença, o Strasbourg passaria o PSG e seria o novo líder do campeonato. Mas não foi isso que aconteceu, empate em 3-3 com Mayulu. A gente precisa falar um pouquinho sobre esse garoto de 19 anos empatando a partida. Foi um PSG, para a gente começar do início, que entrou em campo muito modificado. Ainda tem desfalques importantes, né, neste momento da temporada. Não conta, por exemplo, com Dembélé, João Neves e Fabian Ruiz também não estavam disponíveis e Marquinhos, que já foi liberado pelo departamento médico, também não foi relacionado. Aí mostra um PSG que tem feito uma programação de muita cautela quando se fala dos seus jogadores lesionados. Então, o PSG já não tinha muitos jogadores disponíveis, muitos dos seus titulares, e Luiz Henrique optou por entrar em campo com 8 jogadores reservas. Então, mesmo os jogadores titulares que estavam disponíveis começaram, a maioria deles começou a partida no banco de reserva. Chevalier estava no gol, inclusive fez algumas defesas importantes na partida, mas também falhou em um dos gols. Na linha defensiva, o PSG foi com todo mundo reserva. No meio-campo também ousou um pouco o Luiz Henrique, não entrou em campo com volantes para a partida, estava com Lee, com Désiré Doué e o Mayulu, e lá na frente tinha o Mbaye, o Gonçalo Ramos e acabou tendo uma partida com um primeiro tempo em especial bastante ruim. Não foi um bom primeiro tempo desse PSG. O Strasbourg saiu na frente e aí no segundo tempo o PSG começa a melhorar um pouco, o retorno importante de alguns jogadores como o Kvaratskhelia. O Luiz Henrique colocou o Pátio em campo no lugar do Beraldo, que infelizmente não fez uma grande partida, o brasileiro. E aí o PSG foi se acertando. Nuno Mendes também voltou já no finzinho do jogo e com isso o PSG conseguiu empatar. Os gols foram marcados por Barcola, né, que também foi titular na partida, e aí a gente teve depois o pênalti convertido pelo Gonçalo Ramos, ele marca o segundo do PSG, e o terceiro foi o do Mayulu, fechando o resultado em 3-3. A gente precisa falar um pouquinho do Mayulu, porque ele é um jogador que vem da base do PSG, 19 anos, ele foi apresentado para o mundo do futebol, digamos assim, na final da Liga dos Campeões, marcando, né, um dos gols na goleada do PSG para cima da Inter, aquele 5-0 na final da Champions, e ele vem desde então crescendo e ganhando espaço na equipe. Claro que, obviamente, Luiz Henrique tem sido também forçado a mexer bastante na equipe por conta dos desfalques, mas o Mayulu vem sendo titular e aproveitando as chances que tem tido. As últimas 4 partidas, ele foi decisivo em 3. A gente vai lembrar, claro, no jogo contra o Barcelona, ele também deu uma assistência em jogo da Liga e hoje marcou esse gol decisivo. Então, nas últimas 4 partidas, ele sendo decisivo em 3. É um jogador que tem muito a evoluir, que tem mostrado uma versatilidade muito importante. Ele é um pouco mais ali um meia, um ala um pouco mais aberto, mas hoje, por exemplo, jogou na lateral, começou a partida, na verdade, na lateral e mostrou boa versatilidade. É um jogador para a gente ficar de olho, que deve se desenvolver e evoluir bastante nesse PSG, que tem muitos jovens, que tem conseguido mostrar resultado, principalmente por conta do trabalho coletivo do Luiz Henrique, mesmo quando não tem os seus principais jogadores, o PSG tenta jogar da mesma forma. Hoje foi assim, muita posse de bola, mas foi realmente um jogo com muitas modificações, com o PSG com um meio campo bem diferente do que a gente está acostumado a ver, mas já com algumas trocas interessantes com alguns jogadores que estavam voltando, como por exemplo Barcola e Désiré Doué. O gol do Barcola sai numa troca de passes entre os dois, né? Os dois se conhecem muito bem, tem mostrado esse entrosamento muito importante nesse PSG e com isso o PSG conseguiu empatar esse 3-3, segue líder da Ligue 1 e agora parte para a Liga dos Campeões, enfrenta o Leverkusen na terça-feira lá na Alemanha. É jogo, obviamente, para esse PSG seguir um início de
Liga dos Campeões muito boa, muito bom, né? Obviamente com a goleada na Atalanta aqui no Parque dos Príncipes na estreia, depois a vitória para cima do Barcelona e agora vai na Alemanha enfrentar o Leverkusen. A gente deve ter retornos, por exemplo, do Marquinhos, que como eu disse, já estava disponível pelo departamento médico, mas o PSG preferiu alongar um pouco esse tempo de recuperação e a gente deve ter também Fabian Ruiz, João Neves e Dembélé disponíveis. Obviamente que aí a gente vai entender o quanto que o Luiz Henrique vai começar já com força total, com jogadores que estão há algum tempo sem entrar em campo, né? O próprio Dembélé sem ritmo de jogo, acho difícil que ele já comece jogando na Alemanha, mas a gente vai entender como é que o Luiz Henrique vai fazer. Então, um 3-3 muito interessante, olho nesse Strasbourg, hein, nessa temporada, vem fazendo bons jogos, tem um ataque muito positivo, perde só para o PSG, também tem conseguido tomar poucos gols nesse início de temporada, tem bons jogadores interessantes lá no ataque, o seu artilheiro argentino, então é uma equipe para a gente ficar de olho para quem sabe surpreender e brigar por vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada através do campeonato francês. É isso. Semana que vem, Liga dos Campeões com o PSG enfrentando o Leverkusen fora de casa, lá na Alemanha.